Nesse jardim aqui nós temos dois elementos que me chamam a atenção, que são peças de mobiliário que estão muito em moda. Hoje as pessoas procuram muito esse tipo de elemento, que é o vaso vietnamita, o vaso vitrificado, dá uma elegância, com um bambuzinho aqui, ele está bem charmoso. E o City Garden, que ele é um banco de porcelana. Sim, porcelana também. Que são mobiliários novos, usados na decoração de alguns anos para cá. E as lanternas também. Sim. Essas lanternas para vela, que são usadas em jardim. Como é que você, no seu projeto, tem arrumado essas peças? Então, nós optamos por utilizar, né, todas as tendências, né? Esta é uma loja de conceito também. Sim. Então, nós escolhemos algumas peças mesmo para estar utilizando no jardim, explorando elas, porque o Jardim da Toque de Casa não é apenas um jardim, mas é um mostruário de todas as peças que a loja oferece. E você pode compor o seu jardim da maneira que você quiser. Com certeza. Então, nós utilizamos o garden. Utilizamos muito também os vasos vietnamitas, que compõem muito bem qualquer ambiente, porque eles são sofisticados, eles são muito resistentes. O brilho também que ele tem, que hoje a decoração dentro de casa está passando por essa fase do brilho. Do brilho. E na área externa também. Na área externa também. E nós temos variedades de cores que a gente pode explorar para qualquer tipo, para qualquer estilo de jardim mesmo. Dá para você fazer um jardim bem urbano. Numa área bem urbana, você tendo um pequeno espaço, você pode compor um jardim sem ficar parecendo uma floresta. Você pode fazer um jardim mais minimalista também. Mais minimalista, né? Com uma linguagem mais sofisticada, mais requintada através dos vasos vietnamitas, né? Sem dúvida. Por causa do toque brilho, de da cor, trabalhando com contrastes também. E aqui a ideia é de um jardim como um estar. Também, né? Nós trabalhamos com esse tablado, com esse deck de madeira, né? Onde o cliente pode estar aqui contemplando, conversando, um ambiente de estar. E esse mobiliário, essa estante, foi realmente para expor os produtos da loja e como um apoio também, né? Dessa área de estar. Nesse jardim aqui, que é uma espécie de varanda, tem esse elemento vertical também, que ele não precisa estar colado na parede. Você consegue levantar uma estrutura aqui, que você poderia até colocar uma trepadeira aqui em cima. Com certeza, ele foi pensado, né? Primeiro, nós utilizamos uma ideia inversa. Geralmente a gente trabalha com painel, a gente pode considerar essa estrutura de pergolado como um painel, porque seria pela frente, a gente colocaria alguma vegetação, só que aqui nós utilizamos essa vegetação por trás dele, tá? Com a intenção realmente de esconder um pouco a vizinhança, tá? Dá uma certa privacidade. Uma certa privacidade ao ambiente. E aqui também vai ter a presença de trepadeiras. E o uso desses vasos, que para mim realmente é novidade. Sim. Esse tipo de vaso Com a palmeira seca. Sim, nós utilizamos também. Nós utilizamos um conceito bem mais puxado para o simétrico, né? Utilizamos 2 conjuntos de vasos nas extremidades, vasos de tamanhos diferentes, fazendo essa brincadeira, né? De vasos plantados, vasos vazios e também vasos menores com um tipo de vegetação que tem um contraste também com o fundo, com o ripado. Dá o destaque para a madeira. E o mais interessante desse jardim aqui se você tem uma varanda em casa, mas quer ter essa sensação diferente, você pode ter aqui o piso todo em pedrisco. Sim. Isso é muito interessante. Sim, essa foi a ideia mesmo, de tampar todo o piso desse espaço, no caso é um porcelanato, e revestir com as pedras, né? Porque proporciona mais um efeito de jardim, um efeito de área externa, que é realmente ao ambiente. Nós trabalhamos também com essas bolachas de madeira, que são super fáceis de serem encontradas. Sim, a gente acha muito isso aqui na cidade, é muito fácil. Em árvores que são derrubadas, mangueiras.
que pode virar Justamente. uma espécie de direcionamento, né, para os caminhos. Isso, materiais muito acessíveis também, que agregam muito valor ao espaço. Compõem Sem falar que é com uma as forma de plantas. sustentabilidade, né? Com certeza. E o contraste aqui dessas bolachas de madeira com esses gardens, que são os banquinhos de porcelana que dão um charme. Aí com isso você consegue trazer, misturar o requinte, o rústico. Sim, com elementos mais sofisticados, né? Mas remetendo à mesma tonalidade, com tons terrosos, com tom neutro. Então hoje em dia no jardim tudo pode ser misturado com equilíbrio. Com equilíbrio, tudo pode ser misturado. Não existe uma regra rígida de que só pode usar isso, só pode usar esse tipo de vegetação. Não, o ideal realmente é a gente utilizar da nossa criatividade. Isso é ser contemporâneo. Ser contemporâneo, temos, né, grandes tendências de mobiliário, de peças para jardim no mercado, realmente que merecem ser exploradas com criatividade. Aqui a gente pode ver numa cobertura uma área de desenho com argila. Nessas áreas que sobram nas casas, como é que a gente pode trabalhar? Como é que você acha que deve ser trabalhado esse tipo de situação? Como foi que você trabalhou aqui e como você acha que isso pode ser explorado? Bom, a ideia é que nós não utilizássemos nenhum elemento alto, tá? Para não comprometer também a questão da fachada da loja. Então nós optamos em trabalhar com espécies baixas como as agaves, né? E tínhamos também que revestir para que não aparecesse a laje. A laje, justamente. Optamos pela argila expandida, que é um material extremamente leve, que não compromete de jeito nenhum a questão da carga dessa coberta. E a beleza dela é sensacional. Justamente, esse tom terroso que ela tem, né, a questão da textura. E também optamos por trabalhar com esses pedriscos mais cinza, marcando essa composição das agaves. Patrícia, sobre a iluminação do jardim, a gente sabe que não há necessidade de você ter aquela iluminação da cozinha, aquela luz direta, a ideia de relaxar, de dilatar a pupila mesmo, da gente conseguir ter penumbras. Como é que você concebeu a iluminação para esse espaço? Então, aqui a ideia foi a gente ter realmente uma iluminação mais amena, mais tranquila, né? E nós identificamos alguns pontos realmente que precisavam desse foco, né, de iluminação para valorizar alguns elementos, né? Como, por exemplo, para começar da descida do espaço, né? Através da escada. O vazado da escada já cria uma sombra. O vazado da escada já cria uma sombra e a fita de LED ao redor dessa passarela, ela proporciona um efeito de leveza na estrutura. Parece que está flutuando mesmo. Justamente. E destaca as texturas, como no caso tanto do pedrisco quanto do tijolinho aparente. E o mesmo conceito foi utilizado no espelho d'água, né? Focando nas bolas cimentícias, proporcionando um efeito de leveza. Parece que as bolas estão, na verdade, flutuando sobre o espelho d'água. Não só de plantas sobrevive um jardim, por isso agora vamos dar dicas de como você pode melhorar a qualidade de vida na sua casa através de um bom jardim. Para deixar o espaço bonito e elegante, também é bom investir em fontes, móveis e objetos decorativos. Quando possível, é bom representar, além da terra já usada, outros elementos da natureza. O uso de velas ou lareiras, fontes ou pequenos lagos e sinos de ventos, móveis ou mesmo cataventos.
Já as peças de mobiliários devem trazer a sensação de conforto e relaxamento. Para tornar o espaço mais aconchegante, você pode usar uma fonte. Devido ao efeito calmante e o ruído da água, além de vasos e canteiros delimitados por troncos, dormentes de madeira, tijolos ou outros elementos decorativos. Criar caminhos que permeiam o jardim e ambientes de descanso também são alternativas agradáveis. Para pequenos espaços, vasos agregados uns aos outros em espaços delimitados, colocando vasos menores na frente e os maiores por trás. Outra alternativa é dispor pequenos vasos em armários rústicos, garantindo a organização e o aproveitamento do espaço. O uso de pisos claros, como seixos brancos, também passa a sensação de amplitude. O ideal é tomar cuidado com o tamanho do mobiliário e com o excesso de plantas. Para se ter um jardim bonito, é preciso ter cuidados regulares. É necessário podar e regar as plantas, remover ervas daninhas, adubar a terra e aplicar inseticidas apropriados com o intuito de evitar pestes ou insetos que prejudiquem as folhas e as plantas. É muito importante ter o cuidado e o olhar de um profissional, um bom jardineiro que saiba como lidar com a planta na época certa do ano. A manutenção dependerá do tipo de solo e também das plantas utilizadas. Depende também do clima. Geralmente deve-se regar as plantas em dias alternados ou a cada 2 dias, no nosso clima, que é úmido. Recomenda-se a remoção de galhos e folhas secas e a adubagem 2 vezes por ano, mais frequentemente em janeiro e agosto. Uma dica para não se gastar muito é procurar plantas de fácil manutenção e resistentes, folhas duras, como cactos, bromélias e leguminosas. Para jardins pequenos, o ideal é que se escolham espécies de médio e pequeno porte, tais como arbustos e forrações. É importante verificar se a planta é de pleno sol, sombra ou meia sombra, para garantir que ela tenha um bom desenvolvimento. Algumas espécies são indicadas, como azaleias, gardênias, murtas, buchinhos, íris, moreias, lírios da paz. É bom trabalhar com plantas que floresçam em épocas distintas para você ter texturas variadas e um jardim florido o ano inteiro. Dessa forma você mantém o jardim vivo em todas as estações. Como já dizia Oscar Niemeyer, a vida pode mudar a arquitetura. No dia que o mundo for mais justo, a vida será mais simples. Ficamos por aqui e até o próximo Contemporâneo.